O milionário estava morrendo sem diagnóstico algum. 10 médicos renomados perderam a luta sem saber por quê. Mas uma menina pobre observa o que ninguém percebeu e descobre o segredo que pode salvar ou destruir tudo. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Marina sempre soube que era invisível. Não do jeito mágico dos filmes, mas daquele jeito real, dolorido, que faz uma criança de 12 anos passar despercebida pelos corredores de um dos hospitais mais luxuosos de Belo Horizonte, enquanto carrega baldes, panos e o peso silencioso de quem aprende cedo que seu lugar no mundo é determinado pela profissão da mãe. Dona Célia trabalhava ali havia quase 15 anos, sempre no turno da madrugada, quando os corredores reluzentes ficavam vazios e os consultórios de mogno podiam ser limpos sem atrapalhar a rotina dos médicos importantes. E Marina, desde os 7 anos, a acompanhava naquelas noites intermináveis, fazendo as tarefas escolares em salas de espera desertas, lendo revistas médicas antigas que encontrava nos lixos, desenhando anatomias humanas em cadernos surrados, enquanto a mãe esfregava pisos de mármore importado. O Hospital Santa Clara era uma instituição imponente, erguida no coração do bairro de Lourdes, cercado por mansões, clínicas particulares e aquele ar de dinheiro antigo que Belo Horizonte carregava com orgulho discreto. Ali se tratavam empresários, políticos, celebridades. Os médicos usavam jalecos engomados, falavam em inglês ao telefone, recebiam pacientes que chegavam em carros blindados. Marina conhecia cada canto daquele lugar. Sabia onde ficavam as salas de ressonância magnética, os laboratórios de última geração, os jardins internos projetados para acalmar famílias aflitas. Conhecia também os bastidores que ninguém via, o depósito de materiais descartados, a copa dos funcionários com cadeiras quebradas, o fumódromo improvisado nos fundos onde os técnicos de enfermagem desabafavam sobre plantões exaustivos. Foi em uma dessas madrugadas, de maio, com Belo Horizonte envolta naquela neblina fria característica do outono mineiro, que Marina ouviu pela primeira vez sobre o caso misterioso que estava tirando o sono da equipe médica mais renomada do hospital. Ela estava sentada no corredor do 5º andar, terminando um exercício de matemática, quando 2 médicos passaram conversando em voz baixa, mas não baixa o suficiente para que ela não escutasse. Um deles, o Dr. Mendes, era o diretor clínico, um homem alto de cabelos grisalhos que sempre a cumprimentava com um aceno distraído. O outro, mais jovem, de óculos e expressão preocupada, era o Dr. Fábio, cardiologista. Eles falavam sobre um paciente internado na ala VIP, um empresário chamado Eduardo Santana, dono de uma das maiores construtoras de Minas Gerais. Segundo os médicos, o homem havia dado entrada no hospital 3 semanas antes com sintomas inexplicáveis: fadiga extrema, perda de peso acelerada, tremores, confusão mental, alterações cardiovasculares. Exames sofisticados foram realizados: ressonâncias, tomografias, biópsias. Especialistas de São Paulo foram consultados. Nada. Absolutamente nada justificava o quadro clínico que piorava dia após dia. As hipóteses iam sendo descartadas uma a uma. Não era câncer, não era problema cardíaco, não eram doenças autoimunes, não eram infecções, raras. Eduardo Santana estava definhando diante dos olhos de 10 dos melhores médicos do país, e ninguém conseguia explicar o porquê. Marina sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era medo, mas aquela curiosidade intensa que sempre a dominava quando algo não fazia sentido. Ela tinha esse jeito de prestar atenção nas coisas. Observava padrões, detalhes, coincidências. Na escola, era a primeira a perceber quando alguma colega estava triste, mesmo que fingisse sorrir. Notava quando a professora mudava o tom de voz antes de dar uma bronca. Via coisas que os outros ignoravam, talvez porque passasse tanto tempo em silêncio, apenas olhando o mundo acontecer ao seu redor. Naquela noite, depois que os médicos se afastaram, Marina levantou devagar e caminhou até o final do corredor, onde ficava a ala VIP.
Sabia que não deveria estar ali. A mãe sempre a alertava para não chamar atenção, não incomodar, não se meter onde não era chamada. Mas algo a puxava naquela direção. Chegou até a porta entreaberta do quarto de Eduardo Santana e espiou por uma fresta. O homem estava deitado, pálido, magro, conectado a monitores que emitiam bips ritmados. Ao lado da cama, uma mulher elegante, de cabelos loiros impecáveis e roupas caras, segurava a mão dele enquanto olhava para o celular. Era Verônica Santana, a esposa. Marina a reconheceu porque já havia visto sua foto nas revistas de fofoca que circulavam pela Copa dos Funcionários. Verônica era conhecida por sua beleza, seu estilo sofisticado e por organizar eventos beneficentes famosos em Belo Horizonte. Marina observou por alguns instantes. Havia algo estranho na cena. Verônica segurava a mão do marido, mas seus olhos não demonstravam aflição. Pareciam distantes, cansados, quase entediados. De repente, a mulher soltou a mão de Eduardo e levantou, esticando as costas como quem cumpriu uma obrigação. Chata! Pegou a bolsa Chanel, verificou o batom no espelho e saiu do quarto sem olhar para trás. Marina se encolheu contra a parede, mas Verônica passou direto por ela, sem sequer notar sua presença. Invisível, como sempre. Nos dias seguintes, Marina começou a prestar atenção. Não de propósito, não com um plano definido. Apenas aquela curiosidade natural que a fazia observar. Toda madrugada, enquanto a mãe limpava os andares, ela dava suas voltas silenciosas pelo hospital, carregando seu caderno, fingindo estudar, mas na verdade acompanhando os movimentos ao redor do quarto de Eduardo Santana. Percebeu que Verônica visitava o marido todos os dias, sempre no mesmo horário, entre 6 e 7 da tarde. Ficava exatamente 1 hora, nunca mais, nunca menos. Chegava com flores, conversava educadamente com as enfermeiras, entrava no quarto, permanecia sentada ao lado da cama. Mas Marina notou que durante essas visitas, Verônica passava mais tempo no celular do que olhando para o marido. Havia também outro visitante frequente, um homem mais jovem por volta dos 30 anos, sempre vestindo ternos bem cortados e carregando uma maleta de couro. Seu nome era Ricardo, e Marina descobriu, ouvindo conversas soltas, que ele era o filho mais velho de Eduardo, fruto de um primeiro casamento. Ricardo trabalhava na construtora da família e, ao contrário de Verônica, demonstrava genuína preocupação. Suas visitas eram irregulares, às vezes de manhã, às vezes à noite, e ele ficava horas conversando com os médicos, pedindo explicações, questionando tratamentos, exigindo novas opiniões. Marina percebeu tensão entre Ricardo e Verônica. Quando os dois se encontravam nos corredores, a troca de olhares era fria, protocolar, carregada de algo não dito. Uma madrugada, Marina estava organizando algumas revistas na sala de espera do 5º andar quando ouviu passos rápidos. Escondeu-se atrás de uma pilastra e viu Ricardo, saindo apressado do quarto do pai, com o rosto vermelho e punhos cerrados. Ele parou no corredor, respirou fundo e então discou um número no celular. Marina não conseguiu ouvir a conversa inteira, mas captou frases soltas, ditas em tom baixo e nervoso. Alguma coisa sobre documentos, assinaturas, prazos. Ele mencionou o nome de Verônica com uma voz carregada de ressentimento. Desligou o telefone e socou a parede com força contida antes de ir embora. Marina ficou intrigada. Havia algo errado ali, algo além da doença inexplicável. Sentiu que precisava entender melhor, mas não sabia como. Foi então que se lembrou de Dr. Álvaro. Álvaro Cardoso era um antigo médico do hospital, aposentado há quase 10 anos, que vivia discretamente nos arredores da instituição. Marina o conhecera por acaso, em uma tarde em que ele estava sentado no jardim externo, alimentando pombos e lendo um livro antigo de medicina. Ela se aproximou curiosa e os dois começaram a conversar. Descobriu que Álvaro fora um dos médicos mais respeitados do Santa Clara, especialista em diagnósticos difíceis, mas que deixara o hospital em circunstâncias nebulosas. Ele nunca entrou em detalhes, mas Marina percebeu mágoa em seus olhos quando falava do passado. Desde Juntes,
Então, sempre que podia, Marina o visitava. Levava perguntas, dúvidas sobre coisas que lia nas revistas médicas. Álvaro se divertia com a curiosidade da menina e, aos poucos, começou a ensiná-la. Explicava sobre sintomas, diagnósticos, a importância de observar o paciente como um todo, e não apenas os exames. Dizia que a medicina moderna se esquecera de olhar para as pessoas, focando apenas em máquinas e números. Marina bebia cada palavra como quem encontra um tesouro escondido. Foi a Álvaro que Marina contou sobre o caso de Eduardo Santana. Encontrou o velho médico em seu lugar habitual, um banco de praça próximo ao hospital, e sentou ao lado dele, relatando tudo o que havia observado. Álvaro ouviu em silêncio, com aquela expressão pensativa que ela já conhecia bem. Quando Marina terminou, ele ficou alguns minutos em silêncio, olhando para o horizonte onde as montanhas de Belo Horizonte se desenhavam contra o céu alaranjado do entardecer. Por fim, Álvaro falou, escolhendo as palavras com cuidado. Disse que sintomas inexplicáveis muitas vezes tinham causas inesperadas, que o corpo humano respondia não apenas a doenças físicas, mas também a emoções, traumas, estresses profundos. Contou sobre casos que vira ao longo da carreira, pacientes que adoeciam sem razão aparente, mas cujas doenças estavam enraizadas em conflitos emocionais, segredos guardados, mágoas não resolvidas. Falou sobre o poder da mente sobre o corpo, sobre como o estresse extremo podia desencadear sintomas reais e graves. E então, olhando diretamente para Marina, disse algo que ela jamais esqueceria. Disse que, às vezes, a resposta para um mistério médico não estava nos exames, mas nas pessoas ao redor do paciente, nas relações, nos silêncios, nas tensões não ditas. Marina absorveu aquelas palavras. Sentiu que Álvaro estava lhe dando uma pista, um caminho a seguir. Agradeceu e voltou para o hospital, com a mente fervilhando. Naquela noite, enquanto a mãe limpava a recepção do térreo, Marina subiu novamente ao 5º andar. Sabia que era arriscado, que poderia ser repreendida, mas algo dentro dela insistia que precisava entender o que estava acontecendo com Eduardo Santana. Chegou ao corredor da ala VIP e, desta vez, não se escondeu. Caminhou devagar, observando cada detalhe. Notou que a porta do quarto estava entreaberta e que havia vozes lá dentro. Reconheceu a voz de Verônica, mas havia outra pessoa com ela. Um homem. Não era Ricardo. A voz era diferente, mais suave, mais íntima. Marina se aproximou com cuidado e espiou pela fresta. Verônica estava de pé próxima à janela, conversando em voz baixa com um homem de costas para a porta. Ele usava um terno cinza e gesticulava enquanto falava. Marina não conseguiu ver o rosto, mas percebeu a proximidade entre os dois. A forma como Verônica tocava o braço dele, o sorriso discreto, mas cúmplice. A conversa parecia tensa, carregada de algo não dito. De repente, Eduardo gemeu na cama, e Verônica imediatamente se afastou do homem, ajeitando os cabelos e assumindo uma postura formal. O homem saiu rapidamente, passando por Marina sem olhar para ela, e desapareceu no corredor. Marina ficou paralisada. Aquilo era estranho, muito estranho. Quem era aquele homem? Por que Verônica conversava com ele em segredo no quarto do marido doente? E mais importante, por que ela assumira uma postura tão diferente assim que Eduardo deu sinal de vida? Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo errado naquela situação, algo que os médicos não estavam vendo porque estavam focados apenas no corpo do paciente, nos exames, nos sintomas físicos. Mas ela, Marina, estava vendo outra coisa. Estava vendo as pessoas, as relações, os segredos. Decidiu que precisava investigar mais. Não sabia exatamente o que nem como, mas sentia que estava no caminho de algo importante. Voltou para junto da mãe, ajudou a terminar a limpeza do turno e, no caminho para casa, no ônibus lotado que descia a Avenida Afonso Pena em direção ao bairro Barreiro, Marina ficou em silêncio, olhando pela janela embaçada enquanto a cidade acordava sob a luz fraca da manhã. Dona Célia estava cansada, como sempre, e cochilava no banco ao lado.
Marina segurou a mão calejada da mãe e pensou em tudo que havia observado. Pensou em Eduardo Santana definhando sem explicação. Pensou em Verônica e aquele homem misterioso. Pensou em Ricardo e sua raiva contida. Pensou nas palavras de Álvaro sobre segredos e emoções que adoecem o corpo. E pensou que, talvez, uma menina invisível pudesse ver coisas que os adultos importantes não conseguiam enxergar. Porque ela não tinha diplomas, não tinha jaleco branco, não tinha nome respeitado, mas tinha algo que muitos ali dentro haviam perdido ao longo dos anos de carreira e sucesso. Tinha a capacidade de prestar atenção, de ver além do óbvio, de conectar pontos que pareciam distantes. Marina não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria não apenas a vida de Eduardo Santana, mas também a sua própria. Uma verdade escondida atrás de aparências perfeitas, segredos familiares e mentiras construídas ao longo de décadas. Quando chegaram em casa, uma casa simples de 2 cômodos em uma viela estreita do Barreiro, Dona Célia foi direto tomar banho e dormir. Marina, no entanto, não conseguiu. Sentou na pequena mesa da cozinha, abriu seu caderno surrado e começou a anotar tudo o que havia observado. Nomes, horários, comportamentos, detalhes. Desenhou um esquema tentando conectar as pessoas envolvidas. No centro, colocou o nome de Eduardo Santana. Em volta, escreveu os nomes de Verônica, Ricardo, o homem misterioso que ainda não sabia quem era, os médicos, as enfermeiras. Traçou linhas conectando uns aos outros, tentando entender as relações, as tensões, os possíveis motivos. Ficou ali por horas, até que o sono finalmente a venceu. Dormiu com a cabeça apoiada sobre o caderno, sonhando com corredores brancos, máquinas que apitavam e um homem que desaparecia nas sombras enquanto uma mulher loira sorria para o vazio. Quando acordou, já era tarde da manhã e precisava ir para a escola. Guardou o caderno na mochila, comeu o pão com manteiga que a mãe havia deixado na mesa, vestiu o uniforme surrado e saiu correndo para não perder o ônibus. Na escola, Marina mal conseguiu prestar atenção nas aulas. Sua mente estava longe, voltando sempre para o hospital, para Eduardo Santana, para aquele mistério que ninguém além dela parecia estar vendo. A professora de português chamou sua atenção 2 vezes por estar distraída. Na hora do intervalo, enquanto as colegas conversavam sobre programas de televisão e cantores famosos, Marina ficou sozinha embaixo de uma árvore, folheando seu caderno de anotações e pensando no próximo passo. Decidiu que naquela noite, quando voltasse ao hospital com a mãe, faria algo diferente. Não iria apenas observar, iria investigar de verdade. Precisava descobrir quem era aquele homem misterioso. Precisava entender a relação entre Verônica e Ricardo. E, principalmente, precisava encontrar uma forma de descobrir se havia algo além da doença física acontecendo com Eduardo Santana. Algo emocional, psicológico, algo que os exames sofisticados não podiam detectar porque não estavam procurando no lugar certo. Quando o sol se pôs sobre Belo Horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos sobre a Serra do Curral, Marina já estava a caminho do hospital novamente, ao lado da mãe, no ônibus cheio, de trabalhadores noturnos. Levava seu caderno, sua curiosidade e uma determinação que ela mesma não sabia de onde vinha. Sentia que estava prestes a descobrir algo importante, algo que mudaria tudo. E embora fosse apenas uma menina de 12 anos, invisível aos olhos do mundo, Marina tinha a sensação de que sua capacidade de ver o que ninguém via poderia fazer toda a diferença naquele caso misterioso que tirava o sono dos médicos mais renomados de Minas Gerais. A noite estava apenas começando, e com ela a verdadeira investigação de Marina também começava. Marina nunca imaginou que investigar um mistério médico seria tão parecido com montar um quebra-cabeça gigante, onde as peças estavam espalhadas por todos os cantos do hospital, e ninguém, exceto ela, parecia interessado em juntá-las. Naquela noite, armada apenas com seu caderno surrado e uma determinação que surpreendia até ela mesma, Marina começou sua investigação de verdade. Enquanto Dona Célia limpava metodicamente os consultórios do 3º andar, Marina circulava pelos corredores com uma missão clara em mente:
descobrir quem era o homem misterioso que conversava secretamente com Verônica Santana. A primeira pista veio de forma inesperada. Marina estava passando pela recepção da ala VIP quando ouviu a atendente, uma moça jovem chamada Jéssica, comentando com uma colega sobre as visitas ao quarto de Eduardo Santana. Jéssica, sem saber que Marina estava ali, murmurou algo sobre como era estranho que o advogado da família visitasse o paciente sempre no mesmo horário que a esposa, mas nunca ao mesmo tempo oficialmente. Marina sentiu o coração acelerar. Advogado. Então, aquele era o homem misterioso. Aproximou-se discretamente e fingiu ajustar a pilha de revistas na mesa de centro, enquanto aguçava os ouvidos. A colega de Jéssica, mais velha e aparentemente menos preocupada com fofocas, apenas deu de ombros e comentou que ricos sempre tinham suas excentricidades e que não cabia a ela julgar. Mas Jéssica insistiu, dizendo que havia algo estranho na forma como Verônica e o tal advogado se comportavam, sempre conversando baixo, sempre evitando cruzar com Ricardo nos corredores. Marina anotou mentalmente cada palavra. Advogado da família. Conversas secretas. Evitando Ricardo. As peças começavam a se encaixar, mesmo que ainda não formassem uma imagem clara. Decidida a descobrir mais, Marina passou a observar os horários de visita com ainda mais atenção. Descobriu que o advogado, cujo nome era Fernando Leitão, chegava sempre por volta das 19 horas, ficava cerca de 30 minutos, e saía discretamente pela escadaria de emergência, evitando os elevadores principais, onde poderia encontrar outros visitantes ou familiares. Verônica, por sua vez, chegava exatamente às 18 horas e permanecia até às 19h15, garantindo assim um tempo a sós com Fernando no quarto de Eduardo. Marina percebeu que os dois haviam criado uma rotina perfeita para se encontrarem sem levantar suspeitas. Mas o que conversavam? E por que precisavam de tanto sigilo? Mais importante ainda, isso tinha alguma relação com o estado de saúde de Eduardo? As perguntas giravam na mente de Marina, enquanto ela acompanhava cada movimento, anotando tudo em seu caderno com uma caligrafia que melhorava a cada página preenchida. Foi em uma noite chuvosa, com Belo Horizonte envolta naquelas tempestades súbitas que alagavam avenidas em minutos, que Marina conseguiu sua segunda grande descoberta. A chuva forte havia feito o sistema elétrico do hospital oscilar, e durante alguns minutos as câmeras de segurança ficaram offline. Marina, que estava próxima à escadaria de emergência, viu Fernando Leitão descendo apressadamente os degraus, falando ao telefone em voz alterada. Ele não percebeu a presença da menina encolhida atrás da porta corta-fogo. Sua voz ecoava no espaço vazio da escada. Marina conseguiu captar frases soltas. Fernando falava sobre prazos, sobre a necessidade de agilizar documentos, sobre como o tempo estava se esgotando. Mencionou algo sobre procuração, testamento e a importância de tudo estar assinado antes que Eduardo melhorasse ou piorasse demais. Também disse, em tom irritado, que Ricardo estava sendo um problema, questionando cada decisão e exigindo transparência em todos os processos. Fernando encerrou a ligação com um palavrão sussurrado e desceu correndo os últimos degraus, desaparecendo na noite chuvosa. Marina ficou paralisada por um momento, processando o que acabara de ouvir. Testamento, procuração, documentos urgentes, Ricardo sendo um problema. Tudo aquilo soava como uma disputa familiar por herança, por poder, por dinheiro, mas havia algo mais. O tom de Fernando não era de um advogado apenas cumprindo seu trabalho profissional. Havia urgência pessoal, quase desespero, como se ele tivesse algum interesse próprio naqueles documentos. Decidiu que precisava conversar novamente com o Dr. Álvaro. No dia seguinte, assim que saiu da escola, Marina foi direto para o banco da praça onde costumava encontrá-lo. Álvaro estava lá, como sempre, alimentando os pombos e lendo um livro antigo de medicina. Quando viu Marina se aproximar com aquela expressão determinada que ele já conhecia, sorriu e fechou o livro, dando-lhe atenção total. Marina contou tudo o que havia descoberto. Falou sobre Fernando Leitão, sobre as conversas secretas com Verônica, sobre a ligação que ouvira na escadaria,
sobre a tensão com Ricardo. Álvaro ouviu em silêncio, com aquela expressão pensativa que indicava que estava processando informações complexas. Quando Marina terminou, ele ficou alguns minutos em silêncio, olhando para as montanhas ao longe. Então, com a voz calma, mas séria, Álvaro começou a falar sobre algo que Marina nunca havia considerado. Disse que o corpo humano era uma máquina extraordinariamente sensível ao estado emocional da pessoa. Explicou que existiam casos documentados na medicina em que pacientes desenvolviam sintomas físicos reais e graves simplesmente por estarem submetidos a níveis extremos de estresse, ansiedade ou conflito emocional. Falou sobre o fenômeno conhecido como somatização, em que emoções reprimidas se manifestavam através de doenças físicas. Contou sobre pacientes que desenvolveram paralisias, cegueiras, dores crônicas, tudo sem causa orgânica aparente, apenas porque estavam vivendo situações emocionalmente insuportáveis. Marina ouviu fascinada. Álvaro continuou, dizendo que havia também outra possibilidade mais sombria, que às vezes uma pessoa podia ficar doente não apenas por seus próprios conflitos internos, mas porque estava sendo deliberadamente submetida a situações de estresse intenso por pessoas ao seu redor. Que manipulação emocional, gaslighting, pressões psicológicas constantes podiam literalmente adoecer alguém. Explicou que se Eduardo Santana estava sendo pressionado a tomar decisões importantes enquanto estava fragilizado, se estava sendo manipulado emocionalmente por pessoas próximas, se havia conflitos familiares graves acontecendo ao seu redor, tudo isso podia estar contribuindo para seu quadro clínico inexplicável. As palavras de Álvaro caíram sobre Marina como uma revelação. Era isso. Tinha que ser isso. Eduardo Santana não estava doente por acaso. Ele estava doente porque algo ou alguém o estava adoecendo emocionalmente. E esse alguém ou algo tinha relação com as disputas familiares, com os documentos urgentes, com os encontros secretos entre Verônica e Fernando. Marina agradeceu a Álvaro com um abraço apertado e saiu correndo de volta para casa, com a mente fervilhando de ideias. Naquela noite, Marina fez algo que nunca havia feito antes. Pediu à mãe para ajudá-la em um plano. Dona Célia, sempre cansada, mas sempre atenta à filha, ouviu com atenção enquanto Marina explicava suas suspeitas. Inicialmente, a mãe se assustou. Disse que não podiam se meter em problemas, que aquelas eram pessoas poderosas, que eles eram apenas funcionários invisíveis do hospital e não tinham o direito de questionar nada. Mas Marina insistiu. Segurou as mãos calejadas da mãe e disse que um homem estava morrendo e que talvez ela pudesse ajudá-lo. Disse que aprendera com a própria mãe a importância de fazer o que era certo, mesmo quando difícil. Disse que não podia simplesmente ignorar o que estava vendo. Dona Célia olhou para a filha por um longo momento. Viu ali uma determinação que não sabia de onde vinha, mas que a enchia de orgulho e medo ao mesmo tempo. Por fim, suspirou fundo e concordou em ajudar. Disse que faria o que estivesse ao seu alcance, mas que Marina precisava prometer que seria cuidadosa, que não se exporia a perigos desnecessários, que não confrontaria diretamente aquelas pessoas poderosas. O plano de Marina era simples, mas arriscado. Ela precisava descobrir o que exatamente Fernando e Verônica conversavam quando estavam sozinhos no quarto de Eduardo. Para isso, precisaria de um ponto de escuta, uma forma de ouvir sem ser vista. Lembrou-se de que, meses atrás, havia encontrado no depósito de materiais descartados um antigo interfone que ligava os quartos à central de enfermagem. O equipamento estava quebrado e fora substituído por um sistema digital mais moderno, mas talvez ainda funcionasse se ela conseguisse consertá-lo. Com a ajuda de um técnico de manutenção que às vezes conversava com ela durante os turnos noturnos, Marina conseguiu recuperar o interfone velho. O técnico, um senhor chamado João, achou graça da curiosidade da menina e a ensinou o básico sobre como o sistema funcionava. Não fez perguntas, apenas ajudou, imaginando que fosse algum projeto escolar. Marina agradeceu e nas noites seguintes trabalhou secretamente para instalar o interfone em uma sala vazia
próxima ao quarto de Eduardo Santana. Conectou os fios, seguindo as instruções que João havia dado, testou várias vezes até conseguir captar o áudio do quarto ao lado. Na primeira noite em que o sistema funcionou, Marina sentou-se naquela sala escura e silenciosa, com fones de ouvido improvisados, e aguardou. Eram 19 horas. Sabia que Fernando chegaria a qualquer momento. Seu coração batia forte, uma mistura de medo e excitação. Estava atravessando uma linha perigosa, invadindo a privacidade de pessoas, mas sentia que não havia outro caminho. Precisava saber a verdade. Então, ouviu a porta do quarto se abrindo. Passos. A voz suave de Verônica cumprimentando alguém. A voz grave de Fernando respondendo. Marina ajustou o volume e concentrou-se. Durante os primeiros minutos, a conversa foi trivial. Falaram sobre o tempo, sobre médicos, sobre exames. Mas então, quando acharam que estavam completamente sozinhos, o tom mudou. Fernando perguntou se Verônica havia conseguido a assinatura. Ela respondeu que estava tentando, mas que Eduardo estava cada vez mais confuso, questionando tudo, desconfiando de todos. Disse que ele havia perguntado sobre Ricardo, querendo saber por que o filho não estava sendo incluído nas decisões. Fernando respondeu com irritação, dizendo que Ricardo era justamente o problema, que ele nunca aceitaria aqueles termos, que era essencial que tudo estivesse assinado antes que Eduardo tivesse clareza mental suficiente para envolver o filho nas questões. Marina sentiu um calafrio. Aquilo era manipulação. Estavam aproveitando a confusão mental de Eduardo, causada pela própria doença inexplicável, para fazê-lo assinar documentos importantes sem o conhecimento do filho. Mas o que exatamente queriam que ele assinasse? A resposta veio momentos depois. Verônica comentou em voz baixa, mas clara, que se tudo corresse como planejado, em menos de 2 semanas ela teria controle total da construtora e dos bens da família. Que Eduardo assinaria a procuração ampla que dava a ela poder de decisão sobre tudo, e que uma vez isso feito, Ricardo não poderia mais questionar nada. Fernando acrescentou que, do ponto de vista jurídico, tudo estaria perfeitamente legal, que haviam estruturado os documentos de forma que não pudessem ser contestados facilmente. Então Verônica disse algo que fez Marina segurar a respiração. Disse que sentia pena de Eduardo, que ele não merecia passar por aquilo, mas que havia esperado tempo demais por aquela oportunidade, que havia se casado com um homem 20 anos mais velho esperando justamente por este momento, quando ele estivesse fragilizado e vulnerável, que não iria deixar Ricardo, filho de um casamento anterior, ficar com tudo que deveria ser dela por direito. Fernando riu baixo e disse que ela era mais inteligente do que imaginava, que haviam planejado tudo perfeitamente, que ninguém suspeitaria de nada porque, oficialmente, Verônica era apenas uma esposa dedicada cuidando do marido doente. E que quando Eduardo finalmente descobrisse o que havia assinado, seria tarde demais para reverter. Marina sentiu náusea. Aquilo era cruel, era manipulação psicológica da pior espécie. Mas ainda faltava a peça mais importante do quebra-cabeça. Por que Eduardo estava doente? Havia algo que Verônica e Fernando estavam fazendo para manter Eduardo naquele estado de confusão e fragilidade. A resposta veio de uma forma que Marina não esperava. Verônica comentou, quase como quem fala de algo banal, que o psiquiatra que ela havia contratado estava fazendo um excelente trabalho, que as medicações que ele prescrevera estavam mantendo Eduardo em um estado perfeito de confusão mental leve, o suficiente para deixá-lo vulnerável, mas não o bastante para levantar suspeitas médicas graves, que os médicos do hospital atribuíam tudo à doença misteriosa, e continuavam procurando causas físicas que nunca encontrariam, enquanto a verdadeira causa era química e intencional. Marina ficou chocada. Então era isso. Eduardo Santana não estava doente naturalmente. Ele estava sendo medicado de forma errada, propositalmente, por um psiquiatra corrupto, contratado por Verônica para mantê-lo fragilizado, enquanto ela manipulava assinaturas e controlava documentos. Era um plano elaborado, cruel e perigosamente eficaz. E ninguém, absolutamente ninguém, além de Marina, sabia disso. Fernando e Verônica
Continuaram conversando por mais alguns minutos, detalhando os próximos passos do plano. Marina anotou cada palavra em seu caderno com as mãos tremendo. Quando finalmente os dois se despediram e saíram do quarto, Marina tirou os fones de ouvido e ficou em silêncio na sala escura, processando tudo que havia descoberto. Precisava agir. Mas como? Ela era apenas uma menina de 12 anos. Quem acreditaria nela? Quem daria ouvidos a uma filha de faxineira acusando uma mulher rica e influente de manipulação e conspiração? Marina sabia que precisava de provas concretas, de aliados poderosos, de uma estratégia que não a colocasse em perigo direto. Foi então que pensou em Ricardo. O filho de Eduardo era claramente uma vítima também, sendo mantido fora das decisões, enquanto sua madrasta conspirava para tirar dele a herança, que por direito lhe pertencia. Se Marina conseguisse falar com Ricardo, mostrar a ele o que havia descoberto, talvez ele tivesse o poder e os recursos para agir. Mas como se aproximar dele? Como ganhar sua confiança? Ricardo era um empresário importante, cercado de assistentes e seguranças. Jamais daria atenção a uma criança desconhecida. Marina decidiu que precisava ser criativa. Nos dias seguintes observou a rotina de Ricardo no hospital. Percebeu que ele sempre chegava cedo, por volta das 7 da manhã, e passava pelo jardim externo para fumar um cigarro antes de subir para ver o pai. Era um momento em que estava sozinho, vulnerável, acessível. Marina planejou tudo cuidadosamente. Pediria à mãe para chegarem mais cedo naquele dia, antes de o turno de Dona Célia começar, e esperaria Ricardo no jardim. Na manhã seguinte, com o sol nascendo sobre as montanhas que cercavam Belo Horizonte, Marina estava sentada em um banco do jardim quando Ricardo apareceu. Ele a olhou com estranheza, mas não disse nada. Apenas acendeu seu cigarro e olhou para o horizonte. Marina respirou fundo, reuniu toda a coragem que tinha e se aproximou. Disse, com a voz firme mas educada, que precisava falar com ele sobre algo muito importante relacionado a seu pai. Ricardo a olhou de cima a baixo, claramente confuso, sobre o que uma criança estaria fazendo ali àquela hora. Perguntou quem ela era e o que queria. Marina se apresentou. Disse que era filha de uma funcionária do hospital e que havia descoberto algo que ele precisava saber urgentemente. Ricardo, inicialmente cético, estava prestes a dispensá-la quando Marina disse uma frase que mudou tudo. Disse que Verônica e Fernando Leitão estavam planejando tirar dele o controle da construtora através de documentos que seu pai estava assinando sem clareza mental. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. O ceticismo deu lugar à atenção total. Ele apagou o cigarro, sentou-se no banco ao lado de Marina e pediu que ela explicasse tudo desde o começo. Marina contou tudo. Falou sobre suas observações, sobre as conversas que ouvira, sobre o psiquiatra que prescrevia medicações propositalmente erradas para manter Eduardo confuso, sobre o plano de Verônica para assumir controle total dos bens da família. Mostrou a Ricardo seu caderno cheio de anotações, datas, horários, detalhes. Ricardo ouviu tudo em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais sério. Quando Marina terminou, ele ficou alguns minutos sem falar, processando aquela avalanche de informações vindas de uma fonte tão improvável. Por fim, olhou para Marina com uma expressão que misturava gratidão e incredulidade. Perguntou por que ela estava fazendo aquilo, por que uma menina que nem conhecia sua família estava se envolvendo em algo tão perigoso. Marina respondeu com simplicidade. Disse que via seu pai todos os dias definhando naquele leito. Via os médicos desesperados sem entender o que estava acontecendo e não podia simplesmente ficar em silêncio sabendo a verdade. Disse que aprendera que fazer o certo nem sempre era fácil, mas era sempre necessário. Ricardo ficou em silêncio, claramente emocionado. Então, estendeu a mão para Marina e disse que ela havia acabado de salvar não apenas seu pai, mas toda a família Santana de uma tragédia. Prometeu que agiria imediatamente, mas que precisaria da ajuda dela. Pediu que Marina gravasse, se possível, as próximas conversas entre Verônica e Fernando, que documentasse tudo com o máximo de detalhes, que se mantivesse segura e discreta,
porque pessoas como Verônica e Fernando não aceitariam ser desmascaradas sem reagir. Marina concordou. Pela primeira vez desde que começara aquela investigação, sentiu que não estava mais sozinha. Tinha um aliado poderoso, alguém que podia realmente fazer algo com as informações que ela havia descoberto. Mas também sentiu medo. Medo do que Verônica poderia fazer se descobrisse que estava sendo investigada. Medo das consequências para ela e para a mãe. Medo de estar mexendo com pessoas que não hesitariam em prejudicar quem ameaçasse seus planos. Ricardo percebeu o medo nos olhos de Marina. Colocou a mão no ombro dela e prometeu que a protegeria, que garantiria que nada de ruim acontecesse com ela ou com Dona Célia. Disse que contrataria segurança discreta para acompanhá-las, que daria suporte financeiro se necessário, que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir a segurança delas. Marina sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Nos dias seguintes, Marina continuou seu trabalho de documentação. Com um gravador emprestado por Ricardo, conseguiu captar várias conversas incriminadoras entre Verônica e Fernando. Documentou tudo com precisão cirúrgica. Datas, horários, conteúdo das conversas, nomes mencionados. Ricardo, por sua vez, começou a agir nos bastidores. Contratou investigadores particulares para rastrear Fernando Leitão e descobrir mais sobre seus vínculos com Verônica. Contatou advogados especializados em direito de família e sucessões. Começou a construir um caso sólido que pudesse não apenas impedir o plano de Verônica, mas também responsabilizá-la legalmente pelo que estava fazendo. Enquanto isso, o estado de Eduardo continuava a se deteriorar. Os médicos, ainda sem respostas, começavam a falar em cuidados paliativos, em preparar a família para o pior. Marina sabia que o tempo estava se esgotando. Precisavam agir rápido, antes que fosse tarde demais. Antes que Eduardo assinasse os documentos finais. Antes que Verônica consolidasse seu plano. Antes que a verdade ficasse enterrada para sempre sob camadas de legalidade corrupta e manipulação bem-sucedida. A tensão no hospital era palpável. Marina sentia que algo grande estava prestes a acontecer, que todas as peças que ela havia juntado ao longo daquelas semanas estavam finalmente se encaixando, formando uma imagem clara e chocante. Uma imagem de traição, ganância e crueldade, mas também de coragem, justiça e a força improvável de uma menina invisível que se recusou a aceitar que o errado prevalecesse apenas porque era cometido por pessoas poderosas. E enquanto Belo Horizonte entrava em mais uma noite fria de outono, com suas luzes piscando nas colinas e o movimento incessante da vida urbana, Marina preparava-se para a fase final de sua missão. A fase onde tudo se resolveria, para o bem ou para o mal. A fase onde a verdade, finalmente, viria à tona, não importa o custo. A revelação aconteceu em uma manhã de sábado, quando o hospital parecia suspenso naquela quietude característica dos fins de semana. Marina havia passado a noite anterior em claro, revisando todas as anotações, organizando as gravações, preparando cada detalhe do que Ricardo chamara de Operação Verdade. Dona Célia, preocupada com a filha, mas compreendendo a importância do que estava acontecendo, havia preparado um café reforçado e ficado ao lado dela durante toda a madrugada, oferecendo apoio silencioso e orações sussurradas. Ricardo havia convocado uma reunião extraordinária para aquela manhã. Oficialmente, era uma reunião médica para discutir o caso de Eduardo Santana com uma equipe de especialistas trazidos de São Paulo. Mas, na verdade, era muito mais do que isso. Era o momento da verdade. Estariam presentes o Dr. Mendes, diretor clínico do hospital, o Dr. Fábio, cardiologista responsável pelo caso, outros 3 médicos da equipe que acompanhava Eduardo, 2 advogados contratados por Ricardo, um investigador particular e, é claro, Marina. Ricardo havia insistido que ela estivesse presente, que fosse ela mesma a apresentar suas descobertas. Dizia que ela merecia esse reconhecimento, que sua voz precisava ser ouvida. Marina estava nervosa como nunca estivera antes. Vestiu sua melhor roupa,
um vestido simples mas limpo que usava apenas em ocasiões especiais. Dona Célia penteou seus cabelos com carinho, fazendo 2 tranças caprichadas, e sussurrou palavras de encorajamento. Disse que estava orgulhosa dela, que não importava o que acontecesse naquela reunião, ela já havia feito algo extraordinário. Marina abraçou a mãe com força, sentindo o cheiro de sabão e cansaço que sempre a acompanhava, e saiu de casa com o coração batendo forte. Quando chegou ao hospital, Ricardo a esperava na entrada principal. Pela primeira vez, Marina entrava pela porta da frente, não pelos fundos como sempre. Fizera ao lado da mãe. Sentiu-se estranha, exposta, como se não pertencesse àquele mundo de vidro e mármore. Mas Ricardo a guiou com gentileza, colocando a mão em seu ombro de forma protetora, e juntos subiram até a sala de reuniões do 7º andar, um ambiente sofisticado com uma mesa enorme de madeira nobre e cadeiras de couro. Os médicos já estavam lá, conversando em voz baixa, claramente curiosos sobre o motivo daquela convocação. Quando viram Marina entrar acompanhada de Ricardo, as expressões foram de confusão. O Dr. Mendes, sempre educado, mas formal, perguntou quem era a menina e por que estava presente em uma reunião médica confidencial. Ricardo pediu paciência, disse que tudo ficaria claro em poucos minutos e pediu que todos se sentassem. Marina sentou-se em uma cadeira que parecia grande demais para ela, com seu caderno surrado nas mãos e o gravador emprestado por Ricardo na mesa à sua frente. Respirou fundo e olhou para os rostos ao redor. Homens importantes, doutores renomados, pessoas que passavam a vida inteira estudando para salvar outras vidas. E ali estava ela, uma menina de 12 anos prestes a mostrar a eles algo que não haviam conseguido ver, apesar de toda sua experiência e conhecimento. Ricardo deu início à reunião. Explicou que nas últimas semanas, enquanto a equipe médica continuava buscando respostas para o quadro clínico inexplicável de Eduardo Santana, ele havia conduzido uma investigação paralela sobre possíveis causas não médicas para a condição do pai. E que essa investigação havia sido iniciada e liderada por alguém improvável, mas extraordinariamente observadora. Apontou para Marina e pediu que ela mesma contasse o que havia descoberto. Marina começou devagar, com a voz tremendo um pouco no início, mas ganhando firmeza conforme falava. Contou sobre como começou a observar os padrões de visita, sobre as conversas secretas entre Verônica e Fernando Leitão, sobre a tensão com Ricardo, sobre tudo que chamara sua atenção enquanto todos estavam focados apenas em exames e diagnósticos. Os médicos ouviam com crescente interesse e incredulidade. Alguns pareciam céticos, outros intrigados. Então Marina chegou à parte crucial. Contou sobre o interfone que havia instalado, sobre as conversas que gravara, sobre a confissão explícita de Verônica e Fernando, sobre o plano de manipular Eduardo através de medicações psiquiátricas inadequadas. Nesse momento, o Dr. Mendes interrompeu, visivelmente chocado. Perguntou se ela estava acusando alguém de deliberadamente drogar um paciente para mantê-lo em estado de confusão mental. Marina respondeu que sim, que era exatamente isso que estava dizendo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os médicos se entreolharam, claramente perturbados pela gravidade da acusação. O Dr. Fábio, o cardiologista, perguntou se havia provas concretas. Marina acenou afirmativamente e ligou o gravador. Durante os 15 minutos seguintes, a sala ficou em silêncio absoluto enquanto todos ouviam as gravações das conversas entre Verônica e Fernando. As vozes eram claras, as palavras incriminadoras, impossíveis de negar ou interpretar de outra forma. Quando a gravação terminou, o Dr. Mendes estava pálido. Levantou-se da cadeira e começou a andar de um lado para outro da sala, claramente tentando processar o que acabara de ouvir. Comentou que, se aquilo fosse verdade, representava não apenas um crime grave, mas também uma falha monumental da equipe médica em identificar uma causa que estava bem debaixo de seus narizes. O Dr. Fábio pediu para ouvir as gravações novamente, tomando notas, e depois perguntou sobre o psiquiatra mencionado. Foi aí que o investigador particular contratado por Ricardo entrou em cena.
apresentou um dossiê completo sobre o Dr. Augusto Moreira, o psiquiatra que Verônica havia contratado. Segundo a investigação, Moreira já havia sido investigado pelo Conselho de Medicina em 2 ocasiões anteriores por práticas questionáveis, mas nunca fora efetivamente punido por falta de provas conclusivas. Tinha vínculos financeiros com Verônica que datavam de anos antes e havia recebido pagamentos substanciais dela nos últimos meses, muito além do que seria normal por consultas médicas regulares. Os advogados de Ricardo apresentaram então a análise jurídica do caso. Explicaram que o que Verônica e Fernando estavam fazendo configurava múltiplos crimes: apropriação indébita, falsidade ideológica, abuso de incapaz, entre outros, que os documentos que Eduardo havia assinado sob efeito das medicações inadequadas poderiam ser anulados judicialmente. Que havia base legal sólida para não apenas impedir o plano de Verônica, mas também para processá-la criminalmente. O Dr. Mendes, recuperando a compostura, assumiu o comando da situação. Disse que era necessário agir imediatamente, que Eduardo Santana precisava ser submetido a uma avaliação completa das medicações que estava recebendo, que o Dr. Moreira precisava ser impedido de continuar o tratamento, que a família precisava ser oficialmente notificada sobre as descobertas e que o hospital tinha a responsabilidade ética e legal de proteger seu paciente de qualquer forma de abuso. Ricardo concordou com tudo, mas acrescentou que precisavam ter cuidado, que Verônica não era uma pessoa que aceitaria ser desmascarada passivamente, que ela tinha conexões, recursos, advogados poderosos, que se não agissem de forma coordenada e estratégica, poderiam dar a ela tempo para destruir evidências ou criar versões alternativas dos fatos. Todos concordaram que precisavam de um plano de ação claro e imediato. Foi decidido que o Dr. Fábio assumiria pessoalmente o caso, revendo todas as prescrições médicas de Eduardo e identificando quais medicamentos poderiam estar causando os sintomas de confusão mental. Que um toxicologista seria chamado para fazer exames específicos que pudessem detectar substâncias inadequadas no organismo de Eduardo. Que Ricardo entraria com medidas judiciais cautelares para impedir que quaisquer documentos assinados por Eduardo nos últimos meses tivessem validade legal, e que o hospital notificaria as autoridades competentes sobre as suspeitas de má conduta médica do Dr. Moreira. Quanto a Verônica, decidiram que ela não seria confrontada imediatamente. Era importante primeiro reverter os efeitos das medicações em Eduardo, restabelecer sua clareza mental e garantir que ele estivesse em condições de entender tudo o que havia acontecido. Só então, com Eduardo consciente e protegido legalmente, fariam a confrontação final. A reunião terminou com o Dr. Mendes se aproximando de Marina. O diretor clínico ajoelhou-se ao lado da cadeira dela e, com voz emocionada, disse que ela havia feito algo extraordinário, que havia identificado uma situação que médicos experientes não conseguiram ver porque estavam presos a seus próprios paradigmas, focados apenas no que os exames mostravam e não no contexto humano ao redor do paciente. Disse que ela tinha um dom raro, uma capacidade de observação e análise que ele raramente vira mesmo em profissionais formados, e que o hospital estava em dívida com ela. Marina, emocionada, mas tentando manter a compostura, apenas agradeceu. Disse que havia feito apenas o que achava certo. O Dr. Mendes sorriu e disse que isso em si já era extraordinário. Que muitas pessoas preferiam não se envolver, não questionar, não arriscar. Mas que Marina havia escolhido o caminho difícil da coragem e da justiça. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rapidamente. O Dr. Fábio reviu o histórico médico completo de Eduardo e identificou 3 medicações que haviam sido prescritas pelo Dr. Moreira e que, juntas, poderiam explicar perfeitamente os sintomas de confusão mental, fadiga extrema e alterações cardiovasculares. Não eram medicamentos necessariamente perigosos isoladamente, mas a combinação deles, nas dosagens prescritas, era completamente inadequada para alguém nas condições de Eduardo e claramente destinada a mantê-lo em um estado de nebulosa mental.
As medicações foram imediatamente suspensas e substituídas por um protocolo de desintoxicação supervisionado. Levou quase uma semana, mas gradualmente Eduardo começou a apresentar melhoras significativas. A confusão mental diminuiu, os tremores cessaram, a fadiga deu lugar a períodos crescentes de lucidez. Os exames mostraram que os parâmetros cardiovasculares estavam se normalizando. Era como se o homem estivesse acordando de um pesadelo induzido quimicamente. Marina acompanhou todo o processo de longe, ainda mantendo sua rotina de acompanhar a mãe nos turnos noturnos, mas agora com acesso liberado aos boletins médicos atualizados que Ricardo fazia questão de compartilhar com ela. Via em cada melhora de Eduardo a confirmação de que suas suspeitas estavam corretas, de que ela havia realmente salvado aquele homem. Quando Eduardo finalmente recuperou clareza mental suficiente para entender conversas complexas, Ricardo pediu uma reunião a sós com o pai. Foi um encontro emocionante e doloroso. Ricardo contou tudo, mostrou as gravações, explicou o plano de Verônica e Fernando, revelou como ele havia sido manipulado durante semanas enquanto estava vulnerável. Eduardo ouviu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, processando a traição da mulher com quem havia vivido por mais de 10 anos. A dor da descoberta foi imensa, não apenas pela traição em si, mas pela crueldade do método. Verônica não apenas o estava roubando, ela estava destruindo sua saúde, sua mente, sua dignidade para conseguir o que queria. Eduardo sentiu uma mistura de tristeza, raiva e uma sensação profunda de violação. Mas também sentiu gratidão. Gratidão por Ricardo não ter desistido dele, e gratidão especial por uma menina que ele nem conhecia, que não tinha razão alguma para se importar, mas que havia se importado mesmo assim. Eduardo pediu para conhecer Marina. Ricardo concordou e, alguns dias depois, levou a menina para visitar o pai no quarto. Foi um encontro silencioso, carregado de emoção. Eduardo estava sentado na cama, ainda fraco, mas visivelmente melhor, com os olhos claros e lúcidos. Quando Marina entrou, acompanhada da mãe que não quis deixá-la ir sozinha, Eduardo estendeu as mãos e pediu que ela se aproximasse. Segurou as mãos pequenas de Marina e, com a voz embargada, agradeceu. Disse que ela havia lhe dado de volta não apenas a saúde, mas também a dignidade, a justiça e a fé na bondade humana. Disse que nunca esqueceria o que ela fizera, que passaria o resto da vida tentando retribuir aquele ato de coragem desinteressada. Marina, tímida e emocionada, apenas disse que ficava feliz em poder ajudar, que via seu pai sofrendo e não podia ficar parada. Eduardo sorriu através das lágrimas e disse que ela tinha o coração de uma médica, mesmo sem os diplomas. Dona Célia, ao lado da filha, também chorava. Chorava de orgulho, de alívio, de emoção por ver que os valores que tentara ensinar à filha haviam criado raízes tão profundas. Eduardo olhou para ela e agradeceu por ter criado uma filha tão especial. Dona Célia, sempre humilde, apenas disse que Marina sempre fora assim, observadora, justa, impossível de ficar quieta diante do errado. A confrontação final com Verônica aconteceu 3 dias depois. Eduardo, agora totalmente lúcido e com o apoio de Ricardo e dos advogados, convocou a esposa para uma conversa no hospital. Verônica chegou como sempre, elegante, confiante, sem imaginar o que a aguardava. Entrou no quarto esperando encontrar Eduardo na mesma condição de confusão mental das últimas semanas, mas deparou-se com um homem completamente diferente. Sentado na poltrona ao lado da cama, com olhar firme e expressão séria, Eduardo a encarou sem dizer palavra por longos segundos. Então, com voz calma, mas carregada de dor contida, começou a falar. Disse que sabia de tudo, de cada conversa secreta com Fernando, de cada documento manipulado, de cada mentira contada, de cada dose de medicação inadequada administrada para mantê-lo confuso e vulnerável. Verônica tentou negar, com aquele desespero controlado de quem sabe que foi pega, mas ainda tenta encontrar uma saída. Disse que Eduardo estava confuso, que alguém estava colocando ideias falsas em sua cabeça, que ela jamais faria algo assim. Mas então Ricardo ligou o gravador.
As próprias palavras de Verônica ecoaram pela sala, claras e inconfundíveis. Sua voz admitindo o plano, rindo da situação, demonstrando frieza ao falar sobre manipular o marido doente. Verônica empalideceu. Tentou explicar, disse que as gravações estavam fora de contexto, que não eram o que pareciam, mas não havia contexto que pudesse justificar aquelas palavras, aquela crueldade. Eduardo disse apenas que o casamento estava terminado, que medidas legais seriam tomadas para anular todos os documentos assinados sob manipulação, que ela precisava deixar a casa deles imediatamente e que não levaria nada além de suas roupas pessoais, que ele não queria vê-la nunca mais. Verônica tentou apelar, mudou de tom, tentou parecer vulnerável. Disse que tudo havia sido ideia de Fernando, que ela havia sido manipulada também. Mas era tarde demais. A máscara havia caído completamente. Quanto a Fernando Leitão, foi ainda mais direto. Assim que as gravações foram apresentadas ao Conselho da Ordem dos Advogados, ele foi suspenso preventivamente, enquanto um processo disciplinar era aberto. As autoridades foram notificadas e um inquérito policial foi instaurado. Fernando tentou fugir do país, mas foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo. O Dr. Moreira, o psiquiatra corrupto, também enfrentou consequências. Seu registro profissional foi cassado e ele responderia criminalmente por exercício irregular da medicina e associação para cometer crimes. A história logo vazou para a imprensa. Os jornais de Belo Horizonte e depois de todo o Brasil noticiaram o caso. Mas Ricardo, fiel à promessa que fizera a Marina, manteve a identidade dela protegida. Nos relatos públicos, ela era mencionada apenas como uma testemunha que preferiu permanecer anônima. Marina não queria fama, não queria atenção. Queria apenas voltar à sua vida normal, estudar, ajudar a mãe, continuar aprendendo com o Dr. Álvaro. Mas Eduardo Santana não deixaria as coisas assim. Ele havia prometido retribuir, e era um homem de palavra. Esperou, até estar completamente recuperado, até que todo o processo legal estivesse encaminhado, até que a poeira baixasse. E então, em uma tarde ensolarada de agosto, convocou Marina e Dona Célia para uma reunião em seu escritório na construtora. O prédio era imponente, no centro de Belo Horizonte, com vista para a Praça da Liberdade. Marina nunca havia estado em um lugar tão elegante. Dona Célia estava nervosa, ajeitando o vestido simples que usara para a ocasião. Foram recebidas por Ricardo, que as guiou até a sala de reuniões principal, onde Eduardo as aguardava ao lado de seus advogados. Eduardo começou, agradecendo novamente, dizendo que jamais seria suficiente expressar sua gratidão. Então anunciou o que havia preparado. Disse que havia criado uma fundação em nome de Marina, destinada a apoiar crianças talentosas de famílias de baixa renda que demonstrassem interesse e aptidão para a medicina e outras áreas da saúde. A fundação ofereceria bolsas de estudo integrais desde o ensino fundamental até a universidade, incluindo cursos preparatórios, materiais, mentoria com profissionais experientes e até intercâmbios internacionais quando apropriado. Marina seria a primeira beneficiária da fundação, obviamente, mas Eduardo explicou que queria que o impacto fosse muito maior. Queria identificar outras crianças como ela, que tinham o potencial, mas não as oportunidades. Queria dar a elas a chance que Marina quase não teve. E queria que Marina, conforme crescesse e se desenvolvesse, participasse ativamente da fundação, ajudando a identificar e mentorear outras crianças. Mas não era só isso. Eduardo anunciou que havia oferecido a Dona Célia um cargo administrativo na própria fundação, com salário digno, benefícios e a garantia de que ela nunca mais precisaria trabalhar limpando corredores às 3 da manhã. Dona Célia começou a chorar copiosamente. Nunca imaginara que sua vida pudesse mudar assim. Eduardo segurou as mãos dela e disse que era ela quem merecia todos os agradecimentos, porque havia criado uma filha extraordinária, e isso não acontecia por acaso. Marina também chorava, mas eram lágrimas de alegria misturadas com uma sensação surreal de que tudo aquilo não podia ser verdade. Semanas atrás,
Ela era apenas uma menina invisível carregando baldes de limpeza pelos corredores de um hospital. E agora estava ali, em um escritório luxuoso, sendo reconhecida e valorizada de formas que nunca imaginara possíveis. Eduardo concluiu dizendo que aquilo não era caridade, era justiça, era reconhecer mérito onde mérito existia, era garantir que talento e inteligência não fossem desperdiçados apenas porque nasceram no lugar errado. E era também uma forma dele expiar sua própria culpa por ter vivido tanto tempo em uma bolha de privilégio, sem perceber quantas pessoas extraordinárias existiam invisíveis ao seu redor. Nos meses seguintes, enquanto a fundação era estruturada e Marina começava sua nova vida de estudante bolsista em uma das melhores escolas particulares de Belo Horizonte, o caso continuou repercutindo. Verônica enfrentou o processo de divórcio litigioso e responde até hoje por múltiplos crimes. Fernando Leitão foi condenado e cumpre pena. O Dr. Moreira teve seus bens bloqueados para pagar indenizações às vítimas de suas práticas antiéticas. O Hospital Santa Clara, por sua vez, implementou mudanças significativas em seus protocolos. Passou a dar mais atenção ao contexto social e emocional dos pacientes. Criou uma equipe multidisciplinar que incluía não apenas médicos, mas também psicólogos, assistentes sociais e até mesmo pessoas treinadas para observar padrões comportamentais que pudessem indicar situações de abuso ou manipulação. O caso de Eduardo Santana tornou-se um estudo de caso usado em faculdades de medicina de todo o país, exemplificando a importância de olhar além dos exames e considerar o paciente como um ser humano inserido em um contexto complexo de relações. E Marina, a menina que um dia foi invisível, tornou-se um símbolo, símbolo da importância da observação, da coragem, da justiça. Símbolo de que inteligência e bondade não têm classe social. Símbolo de que, às vezes, as respostas mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. Ela continuou frequentando o banco da praça, onde conversava com o Dr. Álvaro, que se tornou oficialmente seu mentor através da fundação. Continuou visitando o hospital, mas agora não mais pelos fundos carregando baldes. Agora entrava pela porta da frente, cumprimentada respeitosamente por todos que conheciam sua história. Mas apesar de todas as mudanças, Marina permaneceu essencialmente a mesma, humilde, observadora, justa, nunca esqueceu suas origens, nunca deixou que o reconhecimento subisse à cabeça. Continuou sendo aquela menina que prestava atenção nas coisas, que se importava com as pessoas, que não conseguia ficar quieta diante do errado. E foi exatamente isso que a tornou tão especial. 5 anos se passaram desde aquela manhã em que Marina, uma menina invisível de 12 anos, desvendou um mistério que os melhores médicos de Belo Horizonte não conseguiram solucionar. Agora, aos 17 anos, Marina era uma jovem mulher confiante, prestes a se formar no ensino médio com honras acadêmicas e já aprovada em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, onde começaria seus estudos no semestre seguinte. Mas antes de falarmos sobre Marina adulta, precisamos entender tudo o que aconteceu naqueles 5 anos que transformaram não apenas sua vida, mas a vida de todos que foram tocados por sua história. A Fundação Marina Oliveira, como ficou oficialmente conhecida, tornou-se uma das mais respeitadas instituições de apoio educacional de Minas Gerais. Com a gestão cuidadosa de Eduardo Santana e o trabalho dedicado de Dona Célia, que descobriu ter um talento natural para a administração e relacionamento com famílias carentes, a Fundação já havia beneficiado mais de 200 crianças em 5 anos. Não eram apenas bolsas de estudo. Era um programa completo que incluía acompanhamento psicológico, suporte familiar, atividades extracurriculares, mentoria individualizada e até auxílio moradia quando necessário. Marina participava ativamente, mesmo com sua agenda cheia de estudos. Aos sábados, coordenava um grupo de estudos para os mais novos, ensinando não apenas conteúdos acadêmicos, mas principalmente aquilo que ninguém ensina em sala de aula: a importância da observação, do pensamento crítico, da empatia.
contava sua própria história para inspirá-los, mostrando que não importava de onde vinham, o que importava era para onde podiam ir se tivessem determinação e oportunidades. Dr. Álvaro Cardoso, o mentor que um dia fora um médico esquecido, alimentando pombos na praça, teve sua própria transformação. Eduardo, ao conhecer a história de como Álvaro havia ajudado Marina, investigou o passado do velho médico. Descobriu que Álvaro havia sido afastado do Hospital Santa Clara anos atrás por denunciar irregularidades administrativas que ninguém quis ouvir. Era um homem íntegro que pagou o preço por sua honestidade. Eduardo trabalhou para limpar o nome de Álvaro, junto ao Conselho Médico, e ofereceu a ele um cargo especial na Fundação. Diretor pedagógico do programa de mentoria. Álvaro aceitou com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, sentia que sua experiência e conhecimento eram novamente valorizados. O Hospital Santa Clara também passou por transformações profundas. O caso de Eduardo Santana expôs falhas sistêmicas que iam além de um erro diagnóstico isolado. Revelou como mesmo instituições de excelência podiam se tornar complacentes, focadas demais em tecnologia e procedimentos, esquecendo que medicina era, antes de tudo, sobre pessoas. Sob a liderança do Dr. Mendes, que assumiu pessoalmente a responsabilidade pelas mudanças, o hospital implementou novos protocolos que revolucionaram o atendimento. Foi criado o que chamaram de Programa de Observação Contextual, uma equipe multidisciplinar treinada para identificar não apenas sintomas físicos, mas também sinais de abuso, manipulação, conflitos familiares ou qualquer situação externa que pudesse estar afetando a saúde do paciente. A história de Marina tornou-se obrigatória nos treinamentos de todos os novos funcionários, desde médicos até equipes de limpeza. A mensagem era clara: qualquer pessoa, em qualquer posição, pode perceber algo importante se estiver prestando atenção. O hospital também aboliu aquela invisibilidade que pessoas como Dona Célia viviam. Funcionários de todas as áreas passaram a ser tratados com dignidade e respeito. Seus nomes eram conhecidos, suas opiniões ouvidas, suas observações valorizadas. Dona Célia, mesmo tendo deixado o cargo de faxineira para trabalhar na fundação, visitava frequentemente suas antigas colegas e via com orgulho as mudanças que sua filha havia indiretamente provocado. Ricardo Santana também teve sua jornada. A experiência de quase perder o pai para a ganância e a manipulação o transformou profundamente. Antes focado apenas em negócios e lucros, passou a valorizar relações humanas genuínas e responsabilidade social. Assumiu a direção da construtora e implementou programas de capacitação profissional para jovens de comunidades carentes, dando oportunidades para que se tornassem engenheiros, arquitetos, técnicos. Muitos dos primeiros beneficiados eram irmãos ou primos das crianças atendidas pela Fundação Marina Oliveira, criando um círculo virtuoso de transformação social. A relação entre Ricardo e Eduardo, que sempre fora boa, mas um tanto distante devido às demandas do trabalho, tornou-se muito mais próxima. Eles aprenderam que a vida era frágil demais para ser desperdiçada apenas trabalhando. Passaram a almoçar juntos toda semana, viajavam juntos nas férias, conversavam abertamente sobre sentimentos e vulnerabilidades. A dor da traição de Verônica, embora profunda, acabou servindo como catalisador para aproximá-los de forma que talvez nunca teriam conseguido em circunstâncias normais. Quanto a Verônica, sua história terminou de forma menos dramática, mas não menos definitiva. Condenada por múltiplos crimes, cumpriu 3 anos de pena em regime semiaberto. Ao sair, estava completamente diferente da mulher elegante e confiante que um dia fora. Cabelos grisalhos mal cuidados, roupas simples, olhar vazio. Tentou recomeçar em outra cidade, usando o nome de solteira, trabalhando em empregos modestos. Dizem que vivia sozinha em um apartamento pequeno, sem os luxos que um dia considerara indispensáveis. Alguns viam nisso justiça poética, outros simplesmente o preço da ganância. Fernando Leitão teve destino semelhante. Condenado à pena mais severa devido ao seu papel de mentor intelectual do esquema, passou 5 anos preso.
Sua licença para advogar foi cassada permanentemente. Saiu da prisão completamente quebrado financeiramente e moralmente, sem a arrogância que um dia o caracterizara. Tentou se reinventar como consultor em uma cidade pequena do interior, mas a reputação o seguia. Era um lembrete constante de que atalhos e falta de ética sempre cobram seu preço. O Dr. Augusto Moreira nunca se recuperou do escândalo. Teve seu registro médico cassado, foi condenado criminalmente e enfrentou diversas ações civis de pacientes que descobriram ter sido prejudicados por suas práticas antiéticas ao longo dos anos. Perdeu tudo: carreira, reputação, bens materiais. Passou a viver de forma reclusa, evitando contato social, carregando o peso da culpa e da vergonha. Mas esta história não é sobre os que caíram, é sobre os que se ergueram. É sobre transformação, redenção, segundas chances e o poder extraordinário da observação e da coragem. Marina cresceu mantendo sua essência, mas desenvolvendo habilidades que a tornaram ainda mais notável. Aos 17 anos, já havia publicado um artigo em revista médica sobre a importância da observação comportamental em diagnósticos complexos, escrito em coautoria com o Dr. Mendes e Dr. Álvaro. O artigo repercutiu internacionalmente e gerou convites para que ela participasse de conferências e simpósios, onde contava sua história e defendia uma medicina mais humanizada. Também se tornou ativista pela valorização de trabalhadores invisíveis. Dava palestras em escolas e empresas sobre como todas as profissões têm dignidade e como todas as pessoas merecem respeito, independente de cargo ou salário. Falava sobre sua mãe com orgulho imenso, sobre as madrugadas que passaram juntas nos corredores do hospital, sobre as lições de humildade e trabalho duro que moldaram seu caráter. Dona Célia, por sua vez, floresceu de maneiras que nem ela mesma imaginava possível. Descobriu que tinha talento para a gestão, empatia natural com famílias em situação vulnerável e uma capacidade incrível de fazer as coisas acontecerem. Sob sua coordenação, a Fundação expandiu para outras cidades de Minas Gerais e já planejava chegar a outros estados. Tinha escritório próprio, equipe sob sua liderança, era chamada de Doutora Célia pelos mais novos, mesmo sem ter diploma universitário. Continuava humilde, sempre lembrando de onde viera, mas agora caminhava com a postura confiante de quem sabia seu valor. Eduardo Santana completara 63 anos e estava em plena forma física e mental. Os fantasmas daquelas semanas terríveis em que foi manipulado e drogado ainda o visitavam ocasionalmente em pesadelos, mas ele aprendera a conviver com o trauma. Fazia terapia regularmente, dedicava-se a causas sociais com fervor e encontrara uma paz interior que nunca tivera antes. Casou-se novamente, desta vez com uma médica, que conheceu durante sua recuperação, uma mulher simples, genuína, que o amava pelo que era e não pelo que tinha. O relacionamento entre Eduardo, Ricardo e as famílias Oliveira e Cardoso tornou-se algo lindo de se ver. Eram mais que agradecimento e gratidão. Era família escolhida. Celebravam aniversários juntos, passavam feriados juntos, choravam e riam juntos. Eduardo tratava Marina como neta, dava conselhos, comparecia a todas as suas apresentações escolares, vibrava com cada conquista. Marina o via como avô, figura que nunca tivera, e retribuía o carinho com visitas frequentes e conversas longas sobre medicina, vida e filosofia. No último ano do ensino médio, Marina fez algo que surpreendeu a todos. Pediu permissão para realizar um projeto especial de conclusão de curso que envolvesse pesquisa de campo no Hospital Santa Clara. Queria documentar as mudanças implementadas nos últimos 5 anos e medir seu impacto real na qualidade do atendimento e na satisfação de pacientes e funcionários. O hospital aceitou prontamente e deu a ela acesso total. Durante 3 meses, Marina passou suas tardes entrevistando médicos, enfermeiros, técnicos, equipes de limpeza, pacientes, familiares. Compilou dados, analisou estatísticas, documentou casos. O resultado foi um trabalho de 120 páginas que impressionou bancas avaliadoras não apenas pela qualidade técnica,
mas pela profundidade emocional e pela clareza da escrita. Ela demonstrou com números e narrativas que as mudanças implementadas haviam resultado em melhores diagnósticos, tratamentos mais eficazes e um ambiente hospitalar mais humano. Mas o mais bonito do trabalho não estava nos números. Estava nos relatos. Médicos falando sobre como aprenderam a ouvir melhor. Enfermeiros compartilhando casos em que perceberam sinais de abuso doméstico em pacientes e puderam intervir. Funcionários da limpeza contando como agora eram cumprimentados pelo nome e tinham suas observações levadas a sério. Pacientes expressando gratidão por serem tratados como pessoas inteiras, não apenas como um conjunto de sintomas. Marina concluiu o trabalho com uma reflexão pessoal que deixou muitos em lágrimas. Escreveu sobre como uma menina invisível, carregando um balde de limpeza, havia percebido algo que ninguém mais viu porque todos estavam olhando para o lugar errado. Escreveu sobre a importância de valorizar cada pessoa, independente de posição social, porque talento e percepção não escolhem endereço para nascer. Escreveu sobre como a medicina moderna, com toda a sua tecnologia maravilhosa, corria o risco de esquecer que por trás de cada paciente havia uma história, uma família, um contexto, e que os melhores tratamentos eram aqueles que consideravam tudo isso. O trabalho de Marina foi publicado como livro pela Universidade Federal e distribuído gratuitamente para escolas de medicina de todo o país. Virou leitura obrigatória em diversos cursos, gerou debates, reflexões, mudanças em currículos acadêmicos. Marina, com apenas 17 anos, já estava deixando sua marca na medicina brasileira, antes mesmo de começar a faculdade. Na formatura do ensino médio, Marina foi oradora da turma. Subiu ao palco do teatro da escola com seu vestido simples, mas elegante, comprado pela mãe com tanto carinho, e encarou a plateia cheia de famílias, professores e colegas. Respirou fundo e começou seu discurso. Falou sobre jornadas, sobre como cada pessoa ali presente tinha uma história única de superações, medos e conquistas. Falou sobre como a educação era a ferramenta mais poderosa de transformação social que existia. Sobre como um diploma significava muito mais que conhecimento técnico, significava oportunidade, perspectiva, possibilidade de futuro diferente. Agradeceu aos professores que acreditaram nela mesmo quando era apenas uma bolsista tímida, que não conhecia metade das referências culturais que os colegas ricos dominavam naturalmente. Então, olhou para a plateia e encontrou sua mãe. Dona Célia chorava discretamente, tentando esconder as lágrimas com um lenço de papel amassado. Marina sorriu, através das próprias lágrimas, e disse que dedicava aquela conquista à mulher mais forte que conhecia. A mulher que trabalhou madrugadas infinitas para garantir que sua filha pudesse estudar. A mulher que nunca reclamou do cansaço, nunca desistiu nos momentos difíceis, nunca deixou que a dureza da vida apagasse sua bondade. A mulher que, com seu exemplo silencioso mas poderoso, ensinou que dignidade não tem relação com riqueza e que caráter se forma nas pequenas escolhas diárias. A plateia explodiu em aplausos. Dona Célia estava visivelmente tentando se controlar, mas as lágrimas desciam copiosamente. Eduardo e Ricardo, sentados ao lado dela, também estavam emocionados. Dr. Álvaro, no fundo do teatro, sorria com orgulho paternal. Marina continuou seu discurso falando sobre gratidão, sobre como era importante reconhecer as pessoas que nos ajudaram pelo caminho. Nomeou professores específicos que fizeram diferença. Agradeceu a Eduardo Santana e Ricardo Santana pela oportunidade que mudou sua vida. Agradeceu ao Dr. Álvaro por tê-la ensinado a olhar além do óbvio. Agradeceu ao Hospital Santa Clara por ter se transformado em um lugar melhor. Encerrou com uma mensagem para a turma. Disse que todos ali tinham o privilégio de estar se formando em uma das melhores escolas da cidade, que muitos tinham vindo de berço, nascido com oportunidades que milhões de brasileiros jamais teriam. Mas que privilégio não era motivo de culpa, era motivo de responsabilidade,
que cada um deles tinha o poder de transformar realidades, de criar oportunidades, de ser ponte para que outras pessoas atravessassem abismos sociais. Pediu que não se tornassem adultos indiferentes, focados apenas em carreiras e status, que se tornassem pessoas atentas, que prestassem atenção ao sofrimento ao redor, que não se acostumassem com injustiças só porque não as afetavam diretamente. Que lembrassem que mudança começa com pequenas atitudes, pequenas coragens, pequenos gestos de humanidade. Quando terminou, recebeu uma ovação de pé que durou minutos. Colegas que no início do ensino médio mal sabiam seu nome, agora a abraçavam com admiração genuína. Professores a parabenizavam não apenas pelo discurso, mas por quem ela se tornara. Era um momento de celebração, mas também de reflexão sobre tudo o que acontecera desde aquela primeira noite em que uma menina curiosa decidiu prestar atenção a algo que todos ignoravam. A festa de formatura foi em um clube elegante. Marina convidou não apenas sua turma, mas também os jovens da fundação que via como irmãos mais novos. Queria que eles vissem que era possível chegar ali, que o caminho era difícil, mas não impossível. Passaram a noite conversando, dançando, sonhando em voz alta sobre futuros possíveis. Marina percebeu que muitos daqueles meninos e meninas já mostravam os mesmos talentos que ela um dia demonstrara. Observação, aguçada, curiosidade insaciável, empatia natural. Sentiu-se esperançosa sobre o futuro que eles construiriam. Nos meses seguintes, antes de começar a faculdade de medicina, Marina dedicou-se inteiramente ao trabalho na fundação. Criou um programa especial de preparação para universitários, ensinando não apenas conteúdos acadêmicos, mas também como lidar com síndrome do impostor, como se adaptar a ambientes onde muitos vinham de realidades completamente diferentes, como manter-se fiel às próprias origens enquanto crescia profissionalmente. Também começou um projeto pessoal de documentação. Pediu ao Dr. Álvaro que contasse sua história completa, gravou horas de entrevistas e começou a escrever sua biografia. Queria que o mundo conhecesse não apenas o mentor sábio que ele era agora, mas também o médico corajoso que pagou o preço por sua integridade e depois ressurgiu das cinzas para continuar fazendo diferença. Álvaro ficou emocionado com o projeto, dizendo que nunca imaginara que sua história pudesse interessar alguém. Marina respondeu que toda a história de coragem e redenção interessava, e a dele era exatamente isso. Quando finalmente chegou o momento de começar a faculdade de medicina, Marina estava pronta, mas também nervosa. Sabia que enfrentaria desafios novos, que estaria em salas de aula com pessoas que estudaram em escolas particulares, caríssimas a vida inteira, que falavam inglês fluentemente desde crianças, que viajavam para o exterior nas férias, que teria que trabalhar muito mais duro para acompanhar o ritmo. Mas também sabia que tinha algo que muitos colegas não teriam: experiência real, empatia desenvolvida em situações concretas, uma história de vida que dava significado profundo à escolha da medicina. No primeiro dia de aula, vestindo o jaleco branco que sonhara usar desde que era pequena, Marina caminhou pelos corredores da universidade com a mãe ao lado. Dona Célia havia pedido o dia de folga especialmente para acompanhar a filha naquele momento. Antes de entrar na sala, Marina abraçou a mãe longamente. Sussurrou que nada daquilo seria possível sem ela. Dona Célia beijou a testa da filha e disse que sempre soube que Marina era especial, que nascera com um dom e que agora finalmente teria as ferramentas para usá-lo plenamente. Durante o primeiro semestre, Marina se destacou não pela competitividade, mas pela colaboração. Criou grupos de estudo que incluíam colegas com dificuldades, compartilhava materiais, explicava conceitos, ajudava quem ficava para trás. Alguns professores notaram que sempre que Marina estava em um grupo, todos aprendiam melhor. Ela tinha aquele dom raro de ensinar de forma que fazia sentido, conectando teoria com realidade, conceitos com pessoas. Também manteve o hábito de visitar o Hospital Santa Clara regularmente, acompanhava o trabalho das equipes, observava casos interessantes, continuava aprendendo na prática mesmo sendo apenas uma estudante do primeiro ano.
Os médicos a recebiam sempre com carinho. Muitos já conheciam sua história e viam nela inspiração para não se acomodarem, para continuarem atentos, para nunca esquecerem que medicina era sobre pessoas. Foi durante uma dessas visitas, quase 6 anos depois do caso de Eduardo Santana, que algo significativo aconteceu. Marina estava acompanhando o Dr. Fábio em suas rondas quando encontraram um caso curioso. Um paciente jovem, 28 anos, apresentava sintomas neurológicos inexplicáveis. Exames não mostravam nada conclusivo. A equipe estava perplexa, iniciando aquela mesma jornada de investigações extensas que Marina conhecia tão bem. Enquanto os médicos discutiam possibilidades diagnósticas, Marina observava. Notou a presença constante de uma mulher jovem que se dizia namorada do paciente, mas cujo comportamento parecia estranho. Atenta demais, controladora demais, sempre desviando quando alguém tentava falar a sós com o paciente. Marina sentiu aquele formigamento familiar, aquela intuição que aprenderá a não ignorar. Discretamente começou a observar. Conversou com enfermeiros, checou horários de visita, prestou atenção em detalhes. Descobriu que o paciente piorava sempre depois das visitas da namorada, que ele parecia ansioso em sua presença, que havia menções em prontuário sobre queixas do paciente de sentir-se pressionado, mas que foram descartadas como parte do quadro de confusão neurológica. Marina levou suas observações ao Dr. Fábio. Ele, que jamais esquecera as lições do caso Eduardo Santana, levou as suspeitas a sério. Iniciaram investigação mais profunda. Descobriram que a namorada tinha histórico de relacionamentos abusivos, que o paciente, antes dos sintomas começarem, havia mencionado a amigos que queria terminar o relacionamento, mas tinha medo das reações dela, que ela fazia ameaças veladas e constantes. A equipe multidisciplinar que o hospital criara depois do caso, Eduardo entrou em ação. Assistentes sociais conversaram a sós com o paciente. Psicólogos avaliaram a dinâmica do relacionamento. Descobriram que ele estava desenvolvendo sintomas físicos reais devido ao estresse extremo de viver em um relacionamento abusivo onde não se sentia capaz de sair. Era somatização em seu estado mais claro. Com apoio adequado, terapia e, finalmente, coragem para terminar o relacionamento tóxico, o paciente começou a melhorar. Os sintomas neurológicos inexplicáveis desapareceram gradualmente. Era mais uma prova de que o corpo responde profundamente ao que a mente atravessa, e de que olhar apenas para sintomas físicos, sem considerar contexto emocional e social, pode deixar passar diagnósticos importantes. O Dr. Fábio, após o caso, reuniu a equipe médica e deixou Marina participar. Disse que ela, mesmo sendo apenas uma estudante de primeiro ano, acabara de demonstrar novamente algo fundamental, que a medicina nunca poderia se tornar apenas tecnologia e protocolos, que precisava sempre, sempre considerar o humano, o contexto, as relações, que as lições aprendidas 6 anos atrás precisavam ser constantemente relembradas, porque era fácil cair na armadilha da rotina e da pressa. Marina, constrangida com a atenção, mas feliz por ter ajudado, apenas disse que fizera o que qualquer pessoa atenta faria. Mas todos naquela sala sabiam que não era verdade, que não era qualquer pessoa que tinha aquele olhar, aquela sensibilidade, aquela coragem de questionar e investigar, mesmo sendo a mais inexperiente do grupo. Os anos se passaram. Marina progrediu na faculdade mantendo seu desempenho excepcional. Escolheu como especialidade justamente a área de diagnósticos complexos, querendo ser aquela médica que resolve os casos que deixam outros médicos perplexos, mas sempre com aquela abordagem holística que aprendera na prática, considerando sempre o paciente como pessoa completa, inserida em contexto complexo de relações e circunstâncias. A Fundação Marina Oliveira continuou crescendo, agora já presente em 6 estados brasileiros, beneficiando mais de 1.000 crianças. Dona Célia tornou-se diretora executiva, comandando equipe de 30 pessoas e sendo reconhecida nacionalmente como exemplo de superação e liderança. Eduardo e Ricardo continuaram próximos, construindo juntos um legado não apenas de negócios, mas de transformação social real.
Dr. Álvaro viveu tempo suficiente para ver Marina se formar em medicina. Aos 83 anos, doente, mas lúcido, ele foi ao Hospital Santa Clara em uma manhã ensolarada, especialmente para prestigiar o momento em que Marina receberia seu diploma. Não resistiu à emoção e chorou abertamente quando ela, já doutora, abraçou-o e sussurrou que nada daquilo teria sido possível sem ele. Álvaro faleceu 3 meses depois em paz, sabendo que deixava um legado extraordinário através daquela menina que um dia encontrara por acaso na praça e decidira ensinar. Marina dedicou sua tese de conclusão de residência à memória de Álvaro. Escreveu sobre a importância de mentores que acreditam em potenciais ainda não desenvolvidos, que enxergam possibilidades onde outros veem apenas limitações. A tese foi premiada nacionalmente e traduzida para outros idiomas, levando a história de uma menina invisível de Belo Horizonte para o mundo. E assim, o que começou com uma criança prestando atenção ao que ninguém via, tornou-se uma história de transformação que tocou centenas de vidas. Uma história que provou que talento não tem endereço fixo, que coragem não depende de idade, que fazer a coisa certa às vezes significa arriscar-se mesmo quando todos dizem para você ficar quieto no seu lugar. Marina nunca esqueceu de onde veio. Mesmo tornando-se médica respeitada, professora universitária, palestrante internacional, ela continuou visitando as comunidades carentes de Belo Horizonte. Continuou contando sua história para inspirar outras crianças. Continuou lembrando que a medicina mais bonita não era aquela que impressionava com tecnologia, mas aquela que curava com humanidade, atenção e amor genuíno pelas pessoas. Em um ciclo que fechou perfeitamente, Marina tornou-se parte do corpo clínico do Hospital Santa Clara. Trabalhava especificamente na equipe de diagnósticos difíceis e liderava o programa de observação contextual que fora criado por causa de sua própria história. Ela ensinou gerações de residentes a prestar atenção não apenas nos exames, mas nas pessoas, nas dinâmicas familiares, nos comportamentos estranhos, nos detalhes que parecem insignificantes, mas que às vezes carregam a chave para mistérios médicos aparentemente insolúveis. Muitos anos depois, quando Marina já estava na casa dos 40, mãe de 2 filhos que criava com os mesmos valores de humildade e observação que aprendera com Dona Célia, ela foi convidada para dar uma palestra na Organização Mundial da Saúde em Genebra. O tema era medicina humanizada em países em desenvolvimento. Marina aceitou e levou consigo sua mãe, agora aposentada, mas ainda ativa como consultora da fundação. No palco daquele auditório repleto de autoridades médicas de todo o mundo, Marina contou sua história. Desde aquela primeira noite em que uma menina de 12 anos começou a observar algo estranho enquanto carregava baldes de limpeza, até o presente momento em que era uma médica reconhecida internacionalmente. Falou sobre Eduardo, sobre Ricardo, sobre Álvaro, sobre sua mãe. Falou sobre a importância de sistemas de saúde que valorizam todas as pessoas, que não criam castas de invisíveis, que reconhecem que inteligência e percepção podem surgir dos lugares mais inesperados. Quando terminou, recebeu uma ovação de pé que durou minutos, mas o momento mais emocionante veio depois, quando uma jovem médica africana a procurou nos corredores. Disse que a história de Marina havia mudado completamente sua perspectiva sobre medicina, que voltaria para seu país determinada a criar programas semelhantes, valorizando pessoas de todas as origens, prestando atenção ao contexto social e emocional dos pacientes. Disse que Marina não apenas salvara Eduardo Santana naquela madrugada em Belo Horizonte, mas continuava salvando pessoas todos os dias, através de seu exemplo e seus ensinamentos. Marina abraçou a jovem médica com lágrimas nos olhos. Viu nela a mesma chama que um dia sentira em si mesma, aquela determinação de fazer diferença, aquela recusa em aceitar o status quo injusto, aquela coragem de questionar mesmo quando intimidada. E percebeu que sua história realmente havia transcendido o caso individual de Eduardo. Havia se tornado uma semente plantada em solo fértil, germinando em lugares e contextos que ela nem imaginava. Dona Célia
Assistindo de longe, sorriu com aquele orgulho silencioso, mas profundo que apenas mães conhecem. Lembrou-se daquela pequena Marina carregando o caderno surrado pelos corredores do hospital, fazendo perguntas que ninguém mais fazia, vendo coisas que ninguém mais via. E agradeceu silenciosamente a Deus por ter lhe dado forças para continuar durante todas aquelas madrugadas exaustivas, todos aqueles momentos de incerteza sobre se conseguiria dar à filha um futuro melhor. Aquela noite, em seu quarto de hotel em Genebra, Marina escreveu em seu diário como sempre fizera desde criança. Refletiu sobre a jornada extraordinária que vivera, sobre como tudo começara com uma simples decisão de prestar atenção, de se importar, de agir, sobre como pequenas coragens podiam desencadear transformações imensuráveis, sobre como o verdadeiro poder não estava em riqueza ou posição social, mas em integridade, empatia e determinação de fazer o que é certo. Terminou a entrada do diário com uma frase que resumia tudo o que aprendera. Nunca subestime o poder de alguém que presta atenção quando todos os outros estão apenas olhando, porque às vezes salvar uma vida não requer diplomas ou tecnologia, apenas requer um coração que se importa e olhos que realmente veem. E assim, a história da menina invisível que mudou tudo continuava inspirando gerações, provando que heróis nem sempre usam capas ou têm superpoderes. Às vezes, aparecem carregando baldes de limpeza, com cadernos surrados nas mãos e uma determinação inabalável de fazer a diferença. Não importa o tamanho do obstáculo ou o peso das circunstâncias.